O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, a liturgia desse 21º domingo do tempo comum, além de nos fazer refletir sobre a importância de se deixar moldar por Deus na nossa vida, na nossa caminhada, até porque nós vamos aprendendo ao longo da nossa história que o amadurecimento humano, afetivo e espiritual, ele tem muito mais probabilidade de acontecer quando nós encaramos as coisas que são mais desafiadoras na nossa vida e não corremos dessas coisas. Por exemplo, os sofrimentos, as coisas difíceis que nós vivemos, que não queremos viver, os imprevistos. A maneira com a qual nós encaramos e vivemos esse tipo de experiência, nós aprendemos que humanamente, afetivamente, espiritualmente nos faz amadurecer. O ser humano, ele tem muito mais condições de crescer quando passa por uma tormenta na sua vida, mas passa com fé, passa com reflexão, passa com exame de consciência, do que diante das festas e das grandes celebrações que a vida nos oferece. Isso, eu poderia dar o microfone para qualquer um de vocês que já tenha vivido uma situação, uma experiência difícil na vida. Tenho certeza absoluta que todos vocês falariam isso. Padre, é verdade. Depois que eu passei por essa situação na minha vida, por essa experiência difícil, que humanamente, em princípio, é uma experiência negativa de sofrimento, depois que eu passei hoje, olhando para trás, vendo a pessoa que eu era na ocasião e a pessoa que eu sou hoje, eu sou realmente melhor. Eu amadureci. Eu consigo fazer uma purificação das coisas muito maior, de uma maneira muito melhor, depois do que eu vivi. Isso é o que nos lembra a segunda leitura de hoje. Quando o autor da carta aos Hebreus fala dessa disponibilidade do ser humano, do filho, em ser corrigido pelo Pai,
Não é que o Senhor, não é que Deus tenha criado o sofrimento, não é que Deus tenha criado a doença, não é que Deus tenha criado o pecado, não é que Deus tenha criado o mal, porque Deus não criou nada disso. O que Deus criou foi a liberdade com que cada um de nós vivemos a nossa vida e sabemos lidar com todas essas experiências. É por isso que não dá para superar um sofrimento sem antes se submeter a Deus. Não dá. Porque senão, meus irmãos, nós vamos cair no equívoco de achar que nós, humanamente falamos, temos todas as condições para superar os desafios de maneira madura. E nós não temos. Nós necessitamos da graça de Deus. E a primeira leitura nos fala disso. Aliás, a segunda leitura, fala disso. E, aliás, é um requisito importantíssimo para nós entendermos a convocação que nos é feita tanto no Evangelho como na primeira leitura de hoje. Nós estamos diante de uma palavra que diz para nós que nós temos diversas maneiras de testemunhar a Jesus com a nossa vida. Diversas. Pode ser pelo nosso discurso, pode ser numa palestra que nós damos, pode ser na homilia do padre, e deveria ser em toda, né? Pode ser no nosso trabalho pastoral, pode ser numa frase que postamos nas redes sociais. Agora, a liturgia da palavra nos lembra uma coisa muito importante. É preciso que nós amemos tudo aquilo que é necessário fazer para chegar ao céu, porque só o fato das pessoas enxergarem em nós um esforço, um respeito pelo meu processo de conversão, as pessoas já vão perceber que vale a pena ser de Deus. Hoje, como nós vivemos numa cultura muito imediatista, que quer comprar tudo pronto, né? Inclusive a salvação, se nós oferecêssemos na porta da igreja a receita para que você chegasse em casa, numa vasilha fizesse a receita, assasse e comesse e estivesse salvo, eu tenho certeza que faltaria receita na porta da igreja para ser vendida. Porque hoje o ser humano está assim. É claro que nós cristãos somos convidados a não ser assim, imediatistas, porque nós corremos o risco de viver uma fé bem instantânea, como se fosse miojo. Eu tenho fé para certos momentos da minha vida, mas eu não quero ter trabalho para acreditar. Eu não quero ter trabalho para me comprometer. Isso eu não quero. Exemplo clássico é o que nós vivemos nas nossas paróquias hoje. Eu falo paróquias porque o padre conhece os padres, os outros padres, e sabe que algumas problemáticas só mudam de endereço e de nome. Mas um exemplo muito claro disso que acontece infelizmente no nosso meio católico é a dificuldade das pessoas entenderem que a nossa fé, ela não se resume a vir à missa de domingo e depois eu não fazer mais nada na minha comunidade. E está lotado de católico que acredita nisso. E quando você faz um convite, não aceita porque diz que não tem tempo. Mentira. É porque não quer. É pior. Se fosse realmente verdade que nós não temos tempo, tudo bem. Mas para servir àquele que nos criou por meio da sua igreja, inclusive ajudando o próximo, todos temos tempo porque nós fomos criados para isso. É um exemplo clássico de como no nosso meio nós temos que cuidar para que isso não seja uma realidade entre nós. Uma fé que seja relegada ou condicionada a cumprir um preceito dominical, como se não existisse o compromisso pastoral dentro da igreja. E o Senhor hoje está dizendo o seguinte, porque a pergunta é essa, né? Senhor,
que eu faço para me salvar? Em outras palavras, Senhor, qual o endereço da salvação que eu quero chegar lá na hora? Quando não chega atrasado. Senhor, eu quero chegar lá na hora para me salvar. Eu não quero chegar antes para não ter que conversar com ninguém, né? Mas depois eu até posso chegar atrasado porque eu tenho meus compromissos, eu posso atrasar para me salvar. Mas se o Senhor puder me mandar o horário, o local e o dia para eu me salvar, eu quero chegar lá na hora só, Senhor, porque eu não tenho tempo para ter trabalho com nada antes. E o Senhor deixa muito claro para nós, irmãos, não só no Evangelho de hoje, mas em toda a palavra, que não existe uma coisa pronta. Nós precisamos construir isso. O que existe pronta, é a realidade de salvação que o Senhor reconquistou para nós na cruz. Mas para que nisso eu faça a experiência de salvação, eu preciso construir e me esforçar para não perder. Então não adianta a gente querer achar que o Senhor vai nos mandar o endereço, a hora, o local para eu chegar, porque eu não preciso fazer mais nada. Ou que eu posso viver a minha vida a meu modo, da maneira que eu quiser, porque eu estou errado. A palavra nos prova mais do que ninguém que se eu não amar o processo para o céu, eu perco o céu. Porque para chegar lá, eu tenho que melhorar muito ainda. Eu tenho que fazer muito por onde ainda. Muito. E olha que tudo que eu fizer ainda não chegará aos pés do que o Senhor já fez, que é dar a vida na cruz e ressuscitar. Então vamos pedir a Nossa Senhora que tire da nossa cabeça, da nossa mentalidade católica, de que nós não precisamos fazer mais nada, que nós já fazemos o suficiente, que nós já fazemos o bastante, chegando a ponto de pensar que nós fazemos favores quando fazemos alguma coisa, porque nós não fazemos favores para a igreja, não fazemos favores para Deus. Nós só estamos participando do processo. Porque fora do processo, ninguém chega no céu. Essa é a verdade. Vamos pedir a Maria que possa incutir na nossa cabeça essa mentalidade. Junto com São José, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.